Olha aqui, meninos. Ontem, o Arthur Lira, presidente da Câmara, já dei boa noite para vocês? Já. Deu. Né? Arthur Lira, presidente da Câmara, resolveu perder a paciência com o Jair Bolsonaro. Nós falamos aqui da reunião à vida entre os chefes dos poderes e comentamos que em seguida houve ali um pronunciamento, não foi entrevista porque não podia fazer pergunta. Cada um falou um pouquinho e tal, e o Bolsonaro aproveitou o seu tempo para falar do tratamento precoce. Né? E nós já tínhamos visto que isso havia dividido as pessoas ali no encontro. Porque, atenção, há duas dimensões aí. Uma coisa é você afirmar que o médico tem a prerrogativa de tentar usar determinadas drogas na existência de uma específica para um determinado mal. E depois, a partir das evidências que vão aparecendo, clínicas, do estudo de casos, você vai sabendo se aquilo funciona ou não funciona. Então, por exemplo, já se sabe que o Decadron funciona, o corticoide. Ele é importante, funciona, isto é, no tratamento da doença, não precoce, depois da doença instalada. Né? Já se sabe que o anticoagulante é importante. Minha mãe teve Covid em abril do ano passado, né? Claro, não podia ser esse ano, que não chegou ainda. Minha mãe teve Covid em abril, logo lá no começo, né? Com 80 anos, e já tomou corticoide e já tomou anticoagulante. Os hospitais de ponta já estavam usando esses medicamentos. E ainda não havia, põe aí, não. Não tem, parece ser útil, a família informada e etc. Isso é uma coisa. Outra é você mentir que existe um tratamento preventivo. Isso não é questão de gosto médico, é mentira. Eu preciso ter isso claro. E com a devida vênia, médico que insiste nisso é vigarista. E às vezes eles ficam bravos quando você diz isso. E ainda processam a pessoa que diz isso. Porque é mentira. Não? E no caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, a diferença da efetividade do Decadron para determinados aspectos da doença, do anticoagulante para determinados aspectos da doença, não há nenhuma evidência em nenhum lugar do mundo. Ao contrário, todas elas negam. Todos os estudos negam que seja efetivo. Então é mentira. Não obstante, o presidente insiste nisso. E ficou claro para Arthur Lira, presidente da Câmara, que naquele andar da carruagem nada iria acontecer. Né? E aí o presidente, atenção meu vizinho, se estiver ouvindo o programa, já passou da hora, não é para as pessoas responsáveis pelo prédio. Tem gente fazendo reforma nessa hora e é proibido. O horário limite é 17 horas. Alô? Além de tudo, estão me atrapalhando. Né? Desculpa, hein? Tá? Não interessa, tá me atrapalhando. É até às 17 horas. Então, é bom que saibam. Vamos continuar aqui. Né? Então, é preciso que a alternativa que os médicos tentem não seja confundida com tratamento preventivo. No entanto, o presidente fez aquela porcaria que fez, o Arthur Lira perdeu a paciência, viu que nada iria acontecer, tudo mais constante, o presidente continuaria a fazer o discurso que ele vem fazendo. O discurso que ele vem fazendo é um discurso que mata pessoas, porque induz a indisciplina, e as pessoas morrem por isso, aos milhares, passamos de 300 mil mortos, chegaremos brevemente a 400 mil, no ritmo em que as coisas andam. E, portanto, soou o alarme.
do Arthur Lira, do Centrão, da base de apoio do Bolsonaro. E corretamente, ele foi à mesa da Câmara, sentado na cadeira da presidência, e disse isso que vocês ouvirão agora, e aqueles que acompanham pela internet verão. Sim, ameaçou o presidente com o impeachment. Aplausos para ele, fez muito bem. Ah, ele só está querendo negociar. Não interessa o que ele vai negociar. Se o presidente não mudar de rota, pelo menos não calar a boca, ele precisa ser apeado do poder. Porque entre a incompetência e a irresponsabilidade, milhares de pessoas estão morrendo. Fala, Arthur Lira. Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Se fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis, erros que não são muito menores do que os acertos cometidos continuarem a serem praticados. E eu aqui não estou fulanizando. Vou repetir, eu não estou fulanizando. Para um pouquinho aí, Alexandre. Alexandre, para um pouco. Só destacar uma coisa importante. Olha aqui. Ele está dizendo, eu não vou ficar aqui levando uma rotina normal do parlamento, votando coisas. A ameaça foi bem mais ampla. Ah, o senhor não vai parar? Então o senhor vai ficar exigindo que a gente fique votando coisas que são da sua vontade, como se estivéssemos numa rotina normal, enquanto vocês vão cometendo todos os erros absurdos que vocês podem cometer. Os desnecessários, os que não fazem sentido. De maneira que os erros são muito maiores do que os eventuais acertos. Então, não é só impeachment que vem daqui a pouco. Ele está dizendo mais. Tá bom, não vai ter impeachment? Nós paramos de votar. Porque nós não vamos ficar aqui fazendo papel de palhaços de um governo homicida. Siga. Todos que conduzem os órgãos diretamente envolvidos no combate à pandemia. O Executivo Federal, os executivos estaduais, os milhares de executivos municipais também. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. Para um pouquinho, Alexandre. Todos os remédios são amargos, alguns fatais. Só tem um remédio fatal que o Congresso pode aplicar. É o impeachment. Outro remédio amargo? CPI. Isso risca o chão. Diz, chega. Chega. E aí, esse pessoal do Centrão tem um estilo... Deixa eu dizer uma coisa. E aqui não é uma crítica, porque é uma pessoa que se comportou exemplarmente na presidência da Câmara. Mas esse é um tipo de discurso que talvez o Rodrigo Maia não fizesse. Sim, o Centrão negociou com o Bolsonaro, cargo, não sei o quê, Agora, nada resiste a um governo que se transformou, uma gestão que se transformou numa fábrica de cadáveres. Com o presidente se reunindo com os três poderes e dizendo que não está convencido de medidas absolutamente necessárias para conter a escalada. É muito importante que vocês coloquem na cabeça o seguinte: os hospitais, e eu acabo de falar com o presidente de um deles, os hospitais precisam recuperar a sua capacidade mínima de gestão. Quando você diz que um hospital está colapsado,
Isso significa que a própria gestão, o dia a dia do hospital, mesmo para o atendimento das funções mais básicas, está num tal estresse que as chances de erro se multiplicam enormemente e de disfuncionalidade, impondo inclusive aos funcionários uma rotina que é, por tudo que se queira, desumana. Porque uma coisa, sou eu jornalista e já passei por situações de tensão em redação terríveis para um jornalista. Especialmente ainda na era do jornalismo impresso, com tempo de máquina, a máquina preparada para rodar e você tem que fazer, e tem eleição, e você quer, o espírito jornalístico é esse, né? Eu quero a última informação, aquilo que vai ser o furo ainda da época do jornalismo não digital, não online. Era uma tensão desgraçada. Aliás, as pessoas que trabalhavam comigo até gostavam, porque eu, quando é muito tenso mesmo, é que eu fico calmo, né? Eu posso até me estressar por bobagem, mas quando o navio começa a afundar, Bob, eu sou de uma frieza, né? Toca o violino. Hã? Toca o violino. Entendeu? Mas ali não era o violino da alienação, né? Tá falando daquele navio? Não, aí não pode também falar, não dá não. certo. Né? Mas frieza para botar o navio no prumo. Agora, de qualquer modo, uma coisa é jornalista ficar estressado porque tem um excesso de matérias. Outra coisa é um profissional de hospital ficar vendo doentes a chegar sem ter o que fazer, sem ter mesmo onde alojá-los. Isso é de uma crueldade. Ou então médicos vendo pacientes seus ao longo da vida ali morrendo, porque já nada mais pode ser feito. E a situação é essa hoje. É preciso interromper essa escalada e fazê-la recuar. E fazer o número de casos recuar. E ainda assim o pior virá. Mesmo isso acontecendo, o pior virá. É bom que vocês tenham claro isso. Há um estudo na Fiocruz falando que você pode ter 5.000 mortos em abril. Na média das 24 horas. Porque as pessoas não estão sendo mais atendidas. Ontem, no estado do Rio, havia quase 600 pessoas à espera de uma UTI. Quem precisa de UTI, a cada hora que fica sem o atendimento, mais próximo da morte está, mais próximo de uma situação irreversível está. Qual é a dificuldade de entender isso? Aí vai o presidente e diz, não estou convencido de que a situação seja essa, não estou convencido, não estou convencido. Então entrou o Arthur Lira. E disse, opa, acabo de acionar o sinal amarelo. E quando a burrice entra numa espiral e os erros vão se multiplicando geometricamente, as coisas se complicam. Até porque hoje, acreditem, eu falei com especialistas, hoje é difícil até saber, Bob, o Vale Bene, que ação estrutural tomar para que o sistema como um todo responda. Não tem. Não tem. O que você precisa fazer é diminuir o afluxo de pacientes nos hospitais para que cada unidade hospitalar veja o que pode fazer no seu núcleo para dar funcionalidade para as coisas. E aí sim, pensar como dar uma reorganizada no sistema. Vamos seguir com o Lira. Então se torna uma escala geométrica incontrolável. Não é esta a intenção desta presidência. Preferimos que as atuais anomalias se curem por si mesmas, frutos da autocrítica, do instinto de sobrevivência, da sabedoria, da inteligência emocional e da capacidade política. Aliás, quem quer que tenha redigido esse texto foi excelente, dizendo assim,
Prefiro que o senhor se corrija. Fruto do instinto de sobrevivência. Não vai se corrigir? Ah, não dá mais tempo de impeachment. Não, dá. Claro que dá. O Cunha, acho que levou o impeachment da Dilma, confere para mim, mas acho que foi num 2 de dezembro de 2015 que ele deslanchou. 2 de dezembro de 2015. E a Dilma deve ter deixado o poder no dia 12 de maio Foi. de 2016. Porque meu aniversário é 11 de maio, eu não esqueço jamais. Foi isso mesmo? Foi. Ah, vou lhe bem. Eu Sim. posso fazer. Então, 5 meses. Um pouquinho mais. Não dá tempo, sim. Depende do tamanho da tragédia. E aí, infelizmente, e eu estou tratando disso na minha brilhante coluna da Folha amanhã, eu faço isso, as pessoas acreditam, né? Falam, olha, ele chama na própria coluna de brilhante. Já que ninguém chama, ele chama. Quem disse que não? Não, mas é uma brincadeira. Eu estou dizendo o seguinte, Bolsonaro só entende 2 linguagens. Ou ele sabe ameaçar, ou ele sabe ser ameaçado. Ele não entende outra linguagem. Quer a prova? Ele foi eleito. Ele tomou posse. Em fevereiro, ele já estava na rua com manifestações, apoiando manifestações contra o Supremo e o Congresso. E passou fazendo isso ao longo de 2019. Ou ele não foi a todas as manifestações, direto ou indiretamente. Até ministros dele foram. Eu lembro uma vez uma manifestação contra o Congresso Supremo em que estava presente o general Augusto Heleno, que chegou a discursar. O pançudo que estava na saúde, o Pazuello, desculpem, sim, é um pançudo existencial, não é físico. Ele foi também. Enquanto o Bolsonaro não se sentia ameaçado, ele ficou liderando manifestações contra o Congresso, contra o Supremo. Certo? Certo. Queiroz foi preso, ele parou. Ou não parou? Parou. Parou e ainda foi ali o início, falou, opa, preciso me entender com o Centrão, preciso ter base. A justiça livrou a cara de Flávio, pelo menos tirou a urgência do caso Flávio, e o Bolsonaro voltou a fazer o quê, Bob Forruia? Discurso golpista. Uhum. Então é um presidente que ou entende que entende a linguagem da ameaça, seja como agente, seja como alvo. O Supremo tomou uma decisão outra que ele não gosta. Ah, porque estão rompendo a corda, esticando a corda, esticando a corda, esticando a corda. O Lira falou o que falou ontem, com o poder efetivo, porque é um poder monocrático de botar o pedido de impeachment para circular. E hoje os dois estiveram juntos. Você viu alguma resposta bravinha do Bolsonaro? Não, tá tudo em paz. Como ele definiu na sua sintaxe peculiar. Problema zero. Problema zero. Acabou. Então, opa, peraí. Os votos da oposição mais os do Centrão, é só ganhar mais alguns. Não será difícil. Se o Centrão entrar, não é difícil. E ontem o Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, do PL do Amazonas, entrou dando porrada também. Se um presidente só entende a linguagem da ameaça, então que ele seja ameaçado pela realidade.